paz a todos, queridos irmãos. É uma alegria muito especial estarmos aqui mais uma vez para nossa reflexões dessa noite aqui no canal do nosso querido Centro Espírita Luz e Verdade, mas abraçando a todos os irmãos e amigos que aqui estão de outras instituições, seja centros espíritas ou outras instituições religiosas, católicas, evangélicas, que eventualmente nos acompanham, que o objetivo maior é sempre refletir sobre a vida, sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, para juntos crescermos moral e intelectualmente. Então sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite, uma excelente noite, sintam-se todos abraçados por essa instituição tão querida que é o nosso Luz e Verdade. Ok? Então um beijo para todos e vamos, como é de praxe, ler uma página para reflexão e logo depois fazemos uma oração, como de hábito, para iniciar os nossos trabalhos. Ok? O livro é o livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A página Vê e Segue. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Está em João 9:25. Apesar do trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a agravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muitas vezes ante os próprios companheiros de ministério. Chegado a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta a completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam, sabe onde se ocultam os fundamentos eternos, descortina esferas novas de luta através da visão interior que outros não compreendem, descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo, repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensíveis e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue adiante. Emmanuel. Vamos então fazer a nossa oração. Bom e amado Mestre Jesus, divino amigo das nossas vidas, em nome de Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, Senhor, que nos abençoe, nos inspire e nos ilumine em mais uma noite de aprendizado, de trabalho, de reflexões, aonde em conjunto procuramos crescer na tua direção, procurando cumprir os ensinamentos que tu nos deixaste, Senhor, para o nosso engrandecimento pessoal, para que nos aproximemos de ti e de Deus, nosso Pai, vivenciando esses ensinamentos que o Senhor nos deixou. Que esses ensinamentos calem fundo em nossos corações e que o Senhor possa se fazer presente conosco em mais uma noite de trabalho em teu santo nome, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, mais uma vez, muita paz a todos, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão chegando agora. É sempre uma alegria muito grande participarmos dessas atividades, todos nós, do nosso tão amado Centro Espírita Luz e Verdade. A nossa temática de hoje, como divulgamos, é a respeito, um tema muito atual, é a respeito da depressão. Para começarmos a nossa reflexão, eu queria apenas rememorar uma história que eu ouvi na minha adolescência e que nunca mais esqueci e que perpassa aí toda a minha vida,
e sempre que eu lembro me traz preciosas lições, de tão simples. Que certa vez um rapaz que possuía muitos conflitos, muitas dúvidas, muitos problemas, ele costumava muito conversar com seu pai. E disse ele certa vez que um dos momentos que ele mais aprendeu com seu pai foi certa vez numa noite em que ele estava muito acabrunhado, muito triste, sofrido pelos seus sofrimentos pessoais, e era uma madrugada, ele conversava com o pai. Até que em determinado momento, por volta das 4, 4h30, 5 horas da manhã, o galo cantou. O que é muito comum no interior, o galo cantar quando está se aproximando o amanhecer. E o pai, na conversa com o filho, na sua sabedoria, ele olhou para o filho e disse: filho, está vendo o galo cantar? Isso é o anúncio de que o dia vai amanhecer e de que o sol vai brilhar. Por mais densa que seja a noite, e por mais tenebrosa que possa ser a madrugada, por mais preocupante que possa ser a madrugada que você atravesse, lembre-se que o galo sempre canta e o dia sempre vai voltar a amanhecer. Independente de como seja a noite, o galo vai cantar e o sol vai raiar. Leve isso para a sua vida, meu filho, porque não apenas nas noites físicas, mas as noites da nossa existência, as dificuldades que atravessamos, lembremos que sempre o galo canta e o sol nascerá novamente e a alegria voltará. Eu ouvi essa história na minha adolescência e nunca mais a esqueci, porque ela tem a ver com todos os desafios, dificuldades e debilidades que todos nós podemos atravessar em nossas vidas e todos nós atravessamos. A temática de hoje, como disse, é a respeito da depressão. Evidentemente que nós não vamos conseguir esgotar um assunto tão amplo e tão grave como é a depressão em 30 ou 40 minutos de diálogo e de debate fraterno aqui com os queridos amigos. Naturalmente que é uma temática que daria dias e dias de estudo, de troca de ideias, de reflexões as mais variadas. No entanto, passaremos informações as mais básicas e mais objetivas possível para que possam ser mais úteis da melhor forma, porque todos nós, de alguma forma, atravessamos por essa dificuldade. Se não é a própria pessoa pessoalmente, é alguém próximo que a possui. Os amigos que estão me escutando provavelmente já têm ou já tiveram depressão, ou se não têm, nem nunca tiveram, conhecem pessoas, amigos ou familiares que já atravessaram por essa problemática. Então é sempre importante todos nós aprendermos, refletirmos, amadurecermos essa realidade, porque ela é útil não só para nós, como também para ajudarmos aqueles que vamos trazer as informações mais objetivas e úteis possível nesse curto espaço de tempo para que o objetivo seja atingido, como é o objetivo de todas as transmissões que fazemos, de tocar de alguma forma o coração para que os ensinamentos possam ser práticos e mudar o nosso dia a dia. Afinal, o conhecimento ele só tem valor quando é aplicado e quando transforma o nosso comportamento para melhor, quando transforma o nosso dia a dia. A definição de depressão, de acordo com os organismos dedicados à ciência, como a Organização Mundial de Saúde e outros, claro que essas definições são variadas, mas existe uma definição básica, padrão, que caracteriza a depressão como sendo uma doença psiquiátrica caracterizada por deficiência de autoestima, deficiência de humor, melancolia, tristeza e desgosto pela vida. Isso é basicamente a definição de depressão. Claro que a depressão, assim como outras doenças, tem inúmeras realidades, inúmeras condições, em casos mais graves, casos mais suaves, casos mais simples. Evidente que tem essas características que se interrelacionam. Assim como toda doença tem seu lado mais grave, tem seu lado mais simples e existem inúmeras camadas. Mas, basicamente, a definição de depressão é essa. Essa definição de depressão, ela muito bem caracteriza essa problemática. E é uma problemática muito mais grave do que nós imaginamos. Não é à toa que a depressão é considerado, o transtorno depressivo, é considerado o mal do século. O mal do século XX. No final do século XX já se caracterizava como mal do século a depressão. E agora no século XXI, que já estamos aí atravessando, já estamos em 2020, muitos estudiosos já estão considerando também o mal desse século, pelo menos analisando o que aconteceu nesses primeiros anos do século que estamos atravessando. Até porque a depressão não se resume em si mesma, ela se espalha
para inúmeras outras problemáticas que têm a ver com ela. A depressão está relacionada com suicídio, está relacionada com ansiedade, está relacionada com medo, está relacionada com problemáticas de autoestima. Não que a pessoa depressiva vá ter todos esses sintomas, e não quem tem todos esses sintomas vá ter depressão. Evidente que não. Há inúmeras pessoas que possuem síndrome do pânico, que possuem baixa autoestima, mas não necessariamente são pessoas depressivas. Não, uma coisa não caracteriza o lado igualitário com o comportamento da outra. Apenas queremos dizer que são situações que se comunicam. E o depressivo normalmente traz traços de outras realidades dessa natureza. Portanto, esse mal do século, ele é muito grave e requer muito a nossa atenção. Além de ser o mal do século, ele já teve também outras conotações. Por exemplo, estudiosos consideram a depressão como sendo o último estágio da dor humana. O último grau da dor que um ser humano pode sentir, física ou emocional, é o lado depressivo. Já foi caracterizado também dessa forma. Não é por acaso, até porque ela conduz, como dissemos, a outras realidades. Por isso a necessidade de um tratamento o mais rápido possível, mas falaremos isso mais daqui a pouco. Ela atravessou então a nossa história, não é uma doença da modernidade. Filósofos no passado, na época de Jesus, já havia problemáticas depressivas. Dos períodos as mais variados, especialmente períodos de mais turbulência da humanidade, como guerras e pandemias, a depressão sempre se fez muito presente, mas mesmo fora desse período extemporâneo a esses períodos mais graves de turbulência, também a depressão sempre esteve muito presente por características as mais variadas, mas nesses períodos turbulentos de guerras e pandemias e outros mais, se faz mais presente ainda pelos transtornos emocionais que esses episódios provocam nas pessoas. Quando, por exemplo, apenas para citar um exemplo, quando houve os atentados terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos, quando desabaram as Torres Gêmeas, que derrubou o símbolo do Império Norte-Americano, o poder econômico norte-americano, os cientistas na época caracterizaram um transtorno chamado de transtorno depressivo pós-11 de setembro, porque percebeu-se que boa parte da nação norte-americana foi tomada de transtornos depressivos, sejam leves ou sejam graves, mas foram tomados de algum tipo de transtorno dessa natureza, por conta da problemática que o 11 de setembro causou. E isso se dá exatamente porque em períodos de maior turbulência, essa realidade ela tende a se agravar ainda mais. No entanto, esse agravante, ele existe, acomete mais algumas pessoas do que outras, mas pode ser tratado, pode ser prevenido de mil formas. E esse tratamento é o que mais nos interessa, porque o que nos interessa é solução, é resultado. De nada adianta falar de uma problemática se não trouxer a solução. De nada adianta falar de uma doença se não trazermos a cura para essa doença. Servirá para aprendizado, serviria para amadurecimento, mas o principal, que é a solução, não vindo à tona, perderia muito do objetivo. Até porque o que interessa é resultado. Quais os resultados que estamos buscando em nossas vidas? Qual a solução que estamos buscando? Um dos grandes problemas da nossa realidade, e aí não apenas nos transtornos a nível de saúde, mas em toda a realidade da nossa existência, em todos os campos da nossa vida, um dos grandes problemas é que focamos no problema e não na solução. Temos que aprender a focar nas soluções. Conversamos sempre com as pessoas, as mais variadas, e os amigos podem observar esse fato, e as pessoas muitas vezes giram em torno dos problemas, mas não buscam a solução para os seus problemas. E temos que focar na solução e não nos problemas. Essa é uma das maiores regras do bem viver e da sabedoria. Solucionar e focar na solução. Mas voltando então para a questão da depressão, sem ter saído dela, voltando para o foco mais objetivo, que é a depressão. Nós podemos elencar as causas da depressão. São 3 do ponto de vista médico, mas nós vamos agregar uma a mais, que seria o ponto de vista religioso, especialmente o ponto de vista espírita. As causas médicas para a depressão são, a primeira delas, o lado genético. Normalmente, pessoas que têm casos de depressão na família tendem a herdar. Se, por exemplo, a avó possui depressão, a sua mãe teve depressão, provavelmente você também terá
uma tendência à depressão. Não que isso seja regra, pode ser que você não tenha, porque a hereditariedade não se faz de forma plena em todos os casos. Uma mãe pode ter 2 filhos, um pode ter tendência para determinada realidade, o outro não. Isso é independente, não é uma regra, mas é possível que aconteça. E também não é porque existe uma genética que você tem que se entregar a essa genética apenas porque ela existiu. Você pode possuir a tendência, mas a tendência não se manifestar. Isso vale para qualquer doença, depressão, infarto, câncer, seja qual for. Não é porque meu avô, meu pai, meu bisavô desencarnaram de determinada doença, eu posso não trazer a genética. Como dissemos, não é regra. E mesmo que eu traga, não quer dizer que eu vá desenvolver a doença. Se eu me cuidar, eu me previno. Nós não somos reféns nem escravos da nossa genética. Tenhamos muita clareza disso. Nós somos os autores da nossa própria história, nós somos aqueles que vamos construir a nossa realidade física e emocional. Mas existe essa realidade. Uma das causas, a primeira delas, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista médico, é a genética. A segunda causa já comprovada e bastante conhecida é o distúrbio de neurotransmissores. O que seria isso? Todos nós possuímos neurotransmissores do ponto de vista cerebral. Esses neurotransmissores, como a serotonina, como a noradrenalina, como dopamina e outros mais, são responsáveis pelo nosso humor, são responsáveis pela nossa afetividade. Da mesma forma que nós temos no nosso cérebro, nós trabalhamos a inteligência, trabalhamos a razão, trabalhamos as mais variadas camadas da nossa vida emocional e física, o lado emocional ele não fica esquecido. Esses neurotransmissores que citamos, todos eles, especialmente a serotonina, mas todos eles são responsáveis pelo nosso humor, pela nossa afetividade. Se houver distúrbios na produção desses neurotransmissores, naturalmente haverá distúrbios na nossa afetividade. Se eu tenho neurotransmissores que controlam o humor e a afetividade, se eles estiverem em distúrbio de produção, em disfunção na sua função, o nosso humor também vai ter disfunção. A nossa afetividade também terá distúrbios. Então uma das causas é essa, distúrbio na produção dos neurotransmissores que são responsáveis pelo humor e pela afetividade. Tanto que nos Estados Unidos, especialmente, e isso vale para o mundo inteiro, mas dizemos Estados Unidos porque normalmente lá que despontam o pioneirismo de inúmeras pesquisas científicas. Já está se comprovando que mau humor tem a ver com doença, que a pessoa raivosa tem a ver com doença e que isso tudo tem tratamento, não é apenas característica de personalidade. Mas então, o segundo ponto é esse, distúrbio de neurotransmissores. O terceiro ponto, que é causa para a depressão do ponto de vista clínico, são acontecimentos que marcam a vida da pessoa. Grandes acontecimentos marcantes e tristes podem ocasionar fenômenos depressivos. Os irmãos que estão nos escutando, que têm problemática depressiva ou conhecem pessoas que atravessaram por ela, sabem que, na maioria dos casos, alguma coisa aconteceu que ocasionou o problema. Muitas vezes a morte de uma pessoa querida, um desemprego inesperado, a descoberta de uma doença, o anúncio de uma pandemia, o anúncio de uma possível guerra. Problemáticas as mais variadas que podem surgir em nossa vida quando surge um acontecimento ruim, um acontecimento dessa natureza grave que mexe com o emocional da pessoa, pode ser um grande contributo para um mergulho na depressão. E aqueles que têm a tendência, naturalmente, têm que estar com atenção redobrada. Todos nós, obviamente, nos entristecemos em períodos ou em notícias ruins. Nenhum de nós passa incólume por realidades que são desagradáveis. Quem de nós não se entristece com uma pandemia? Quem de nós não se preocupa diante de uma guerra? Quem de nós não fica preocupado quando ouve falar que está desempregado? Recebeu notícia que está desempregado, é evidente que ficamos tristes e preocupados. Mas isso não é a depressão, tenhamos clareza. Tristeza não é depressão. Preocupação não é depressão. A depressão se caracteriza por uma tristeza em nível profundo, acompanhado de perda do sentido da vida, desgosto pela vida, melancolia. A pessoa se pergunta para que viver? Qual é a razão disso tudo? Isso caracteriza a depressão. Tenhamos bastante clareza. Não por isso ninguém pode olhar para um depressivo e debochar da sua doença e achar que isso é bobagem, como muitos dizem.
Levanta e vai trabalhar, que isso é bobagem. Não é bobagem. Claro que o trabalho ajuda, mas não é uma bobagem. É uma doença. Tristes, todos nós ficamos. Até Jesus, quando esteve entre nós na terra, teve momentos de tristeza. Olhando para a humanidade que não entendia os seus ensinamentos, ele se entristeceu algumas vezes. Tamanha compaixão que ele era tomado da humanidade, da nossa ignorância, da nossa pequenez. Então, não confundamos, tristeza todos atravessamos. A depressão é um estágio além de uma tristeza muito mais profunda, que começa a acompanhar de desânimo, melancolia, desgosto pela vida e que, se não for tratada, pode atingir características ainda mais profundas. Então, são as 3 causas médicas, clínicas: a genética, o distúrbio de neurotransmissores e o terceiro que citamos agora, acontecimentos marcantes, negativos e desagradáveis. São os 3 casos. Esses 3 casos podem, sozinhos ou combinados, ocasionarem a depressão, especialmente naqueles que têm mais tendência, podem ser empurrados mais facilmente para o fenômeno depressivo, ou aqueles que não têm a tendência, mas se deixarem levar, podem também ser encaminhados à depressão, mesmo sem ter a genética. Mas aqueles que têm a tendência, que têm a genética, obviamente que o cuidado tem que ser redobrado. Só que esses 3 casos são do ponto de vista médico, que são muito importantes e têm que ser observados. Mas queremos agregar um 4º fator, que não está na Organização Mundial de Saúde, que não está nos livros de medicina, mas que está nos anais da literatura religiosa e que nós devemos focar. Que esses fatores são os fatores espirituais, que são de suma importância também, nem mais nem menos do que os demais fatores. É um 4º fator que nós podemos colocar, o espiritual. E o espiritual, nós então podemos subdividi-lo em alguns pontos. Um deles, por exemplo, a reencarnação. Os espíritas, assim como em outras religiões, acreditamos na reencarnação. Aqueles que não acreditam na reencarnação, não há problema algum, mas pode tirar sempre também boas reflexões dos assuntos que são tratados. A reencarnação, ela exerce um grande papel, porque de acordo com aquilo que trazemos de outras vidas, pode nos trazer grandes marcas, acontecimentos que foram vividos no passado, decepções profundas que foram vivenciadas no passado e que nos marcaram, pessoas que sofreram males e que não perdoaram. E esse perdão acumulou mágoa, acumulou ressentimento, e esse sentimento muito negativo pode ressumar agora, pode emergir agora de forma de uma tristeza muito profunda que a pessoa não sabe o que é, mas cuja razão está em reencarnações passadas. Então, mágoas que se carregam, perdão que não é concedido e a pessoa traz aquele mal. Ou um mal que nós mesmos podemos ter praticado em outras vidas e carregamos aquele arrependimento profundo que não digerimos e pode também ressurgir agora em forma de depressão. Outro fator também muito importante são as influências espirituais. Nós vivemos rodeados do mundo espiritual. Os espíritos nos rodeiam, seres espirituais estão à nossa volta. E esses seres espirituais nos estimulam. Os bons espíritos nos estimulam para o bem. Os maus nos estimulam para o mal, naturalmente, para coisas negativas. Então os espíritos maus nos influenciarão para o mal. Todos nós somos influenciados. Como podemos diferenciar, como podemos separar as influências que são boas e as influências que são negativas? Pelo conteúdo da influência. Se eu recebo pensamentos de paz, de bondade, de otimismo, de esperança, naturalmente que vem de um espírito bom. Se eu recebo pensamentos, intuições negativas de morte, de doença, pensamentos de negatividade, de pessimismo, naturalmente que vem de um espírito mau. Ou pode vir até de mim mesmo. Pode vir de mim mesmo. Mas naturalmente que muitas coisas que vêm ao nosso pensamento vêm de espíritos que estão ao nosso redor. Como diferenciá-los? Pelo conteúdo da mensagem. Espíritos bons somente nos inspiram ideias boas. Espíritos maus apenas nos inspiram ideias más. Como diferenciá-los? Repetimos, pelo conteúdo. Se você tem pensamentos constantes de morte ou de doença, muita atenção. Pode ser uma influência espiritual negativa. É hora de não dar atenção a ela. É hora de se libertar disso, cultivando exatamente o contrário.
cultivando pensamentos positivos no lugar dos negativos, cultivando bons pensamentos, bons hábitos que vão conduzir, como a oração, por exemplo, que vão conduzir a uma melhor saúde mental. Até porque Deus não nos enviaria recado pelo pensamento para coisas negativas. Muitas pessoas têm ideias negativas de morte ou de doença, ou de coisas que vão acontecer desagradáveis na sua família, e acreditam que aquilo pode ser um sinal de Deus lhe avisando. Ora, Deus, na sua bondade, não enviaria um aviso de uma coisa tão triste. Imagina se Deus vai dizer a uma mãe: o seu filho vai morrer amanhã. Evidente que não. Ele vai preparar essa mãe para que ela possa suportar bem a dificuldade de perder um filho. Isso ele vai. Preparar o caminho, preparar o terreno na organização familiar, no aconchego da família, para que quando a notícia acontecer, a mãe esteja mais preparada. Mas ele não vai induzir pensamentos dessa natureza, salvo em ocasiões muito raras, mas que praticamente não acontece. Deus não vai induzir pensamentos negativos, ou vai ficar dizendo a uma pessoa: você vai morrer, você vai morrer. Se ela fosse realmente morrer, é evidente que não, porque isso causaria muita angústia. Qualquer um de nós, por mais que compreendamos a morte, por mais que sabemos da realidade da imortalidade, que a vida continua, por mais que saibamos disso tudo, qualquer um de nós teria uma agonia imensa em saber que a morte é daqui a pouco. A não ser os grandes sábios da humanidade, que têm uma paz que nós ainda não temos, que tiveram uma tranquilidade que nós ainda não possuímos, eles encaravam a morte com uma paz que nós ainda não temos. Nós que somos seres humanos normais, ainda muito falíveis, muito imperfeitos, obviamente que qualquer notícia dessa nos abalaria. Então Deus não envia recado de que nós vamos morrer amanhã. Naturalmente que esses pensamentos, quando surgem, são pensamentos nossos ou de espíritos que nos induzem ao lado negativo. Tenhamos, portanto, a clareza de fugir dos maus pensamentos. Tudo começa no pensamento. Todo pensamento pode e deve ser substituído. E quem manda no pensamento somos nós. Não é outro que manda no meu pensamento, quem manda no meu pensamento sou eu. A mente pertence a mim. O corpo pertence a mim, os ideais me pertencem. Deus me deu a vida e Ele quer saber do que eu farei dela. Eu não sou refém do meu pensamento. É como acontece na síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? A pessoa está em algum ambiente tranquilamente. De repente lhe vem uma ideia negativa de que vai desabar alguma coisa, de que vai acontecer um terremoto, de que vai ter um assalto. Aquela ideia que surge no seu pensamento é um gatilho que dispara o lado destruidor do pânico. E então a pessoa começa a correr, a pessoa quer voltar para casa, a pessoa começa a chorar, começa a ficar desesperada, quando em verdade nada aconteceu. Apenas o seu pensamento construiu aquilo. Por isso a importância de cuidarmos do pensamento. Primeiro passo, portanto, cuidarmos da nossa casa mental. Cuidemos, meus irmãos, da nossa casa mental. Como? De mil maneiras cuidarmos da nossa casa mental. E aí então nós começamos a encaminhar as soluções para o problema depressivo. Poderíamos ficar aqui a noite inteira. Não se preocupem, não ficaremos. Mas poderíamos ficar aqui a noite inteira refletindo sobre as soluções para a depressão, as maneiras mais variadas de se tratar. Mas o grande X da questão é que não existe uma cura específica. O tratamento para a depressão ele é multifatorial. Porque se ele possui um lado genético, um lado neurotransmissor, um lado emocional de acontecimentos e um lado espiritual, é evidente que o tratamento também tem que contemplar essas 4 realidades. Uma das grandes falhas é nós acreditarmos que uma coisa apenas vai solucionar. A vida ela é holística, ela não é setorial, ou seja, ela é feita de um todo, não é feita de uma realidade. Bom seria se pudéssemos solucionar os problemas no estalar de dedos com uma realidade apenas. As situações mais graves só se solucionam com um conjunto de fatores, e esse conjunto de fatores é que mais nos interessam, meus irmãos. Então, primeiro ponto, não nos esqueçamos nunca de que ciência e religião têm que caminhar unidas. A ciência e a religião não são adversárias. Muitas pessoas adentram para a ciência e esquecem o lado religioso. Acreditam que apenas pelo conhecimento científico elas poderão ser felizes e decifrar os enigmas da vida. Não vão. A ciência precisa da religião. E o mesmo equívoco muitas vezes cometem os religiosos, que acreditam que alguns, naturalmente, acreditam que ao adentrar para a religião, a ciência pode ser descartada, porque Deus me livrará de tudo, como se a ciência não estivesse aí para nos ajudar. Hoje nós estamos vendo isso na pandemia. Quantos religiosos que não estão preocupados em se prevenir?
em se prevenir do vírus, em usar máscara, em se cuidar, porque acreditam que Deus não permitirá que eles peguem o vírus. Ora, se Deus protege, Ele protege a todos, não apenas os religiosos. E Deus ajuda aquele que trabalha. Deus ajuda aquele que faz por onde. Naturalmente que nós temos que ter as nossas precauções. Deus nos ajudará, mas Ele quer que façamos a nossa parte. É como a história do homem que vivia pedindo a Deus para ficar rico. Havia um homem que vivia pedindo a Deus para ganhar nesses jogos, nessas loterias. Ele vivia dizendo: Senhor, me ajude a ganhar na loteria. Senhor, por que eu não ganho na loteria? Senhor, eu adoraria ficar milionário na loteria. Por que eu nunca ganhei? Até que numa noite Deus enviou um recado lá de cima. Deus gritou lá de cima: pelo menos compra o bilhete. Pelo menos compra o bilhete. Claro que ninguém vai ficar rico, nem ninguém vai ficar jogando, mas é apenas que nem é algo saudável, obviamente, mas é apenas uma metáfora, uma parábola, para ilustrar que nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta pedir a Deus se não fizer a nossa parte. Então, se cuidar, se preservar, usar máscaras, é nosso dever. Nesse período, e isso vale para tudo na vida, fazer a nossa parte. Portanto, meus irmãos, religião e ciência devem caminhar unidas. A fé e o conhecimento científico têm que andar de braços dados. Se os dois vêm de Deus, naturalmente que os dois são verdadeiros e devem caminhar juntos. Portanto, o primeiro passo para a solução da depressão, podemos dizer: procure o seu médico. Não acredite que apenas você ler um simples livro ou cultivar pensamentos positivos, embora seja algo muito importante isso também, mas só isso vai resolver, porque não vai. Se for algo simples, muitas vezes até se resolve, mas depressão, o ideal é a pessoa ir ao médico, especialmente em casos mais graves. Aí estão os antidepressivos, aí estão os calmantes que muito ajudam no tratamento da depressão. E não nos iludamos, porque a depressão, se não for tratada, pode atingir casos graves e profundos e problemáticas mais sérias. Claro que a pessoa pode não depender de remédios a vida inteira. Há algumas pessoas que precisam. Isso é o médico que vai dizer, nós não vamos entrar nesse mérito. Mas quanto maior for o seu esforço, o seu amadurecimento para melhorar física e emocionalmente, tanto menos a pessoa precisará de remédio. Isso é um fato. Eu preciso de remédio quanto maior é o meu transtorno. Quanto menor o transtorno, menos eu preciso de remédios. Então, quanto mais eu amadurecer, eu melhorar o meu estilo de vida, menos eu precisarei de remédios. Mas isso tudo é o médico que vai dizer. Mas o que queremos focar nesse primeiro ponto é não esquecer, obviamente, o tratamento médico, o tratamento científico. A religião e a ciência têm que caminhar unidas. E aí nós partimos, depois desse princípio, para outros fatores, que aí é o lado emocional, que é fundamental para o tratamento. Como dissemos, o tratamento ele é multifatorial. Então, outro ponto muito importante para o tratamento da depressão, a meditação. Aliás, a meditação é importante no tratamento de qualquer doença. Aliás, mesmo que não tenha doença nenhuma, a meditação é um grande hábito. Nós poderíamos nos livrar de inúmeros problemas que possuímos se nos dedicássemos mais à meditação, meus irmãos. É uma pena que o ser humano não se dedica tanto à meditação como deveria. É um auxiliar no combate às doenças depois que a doença está instalada. É um auxiliar na prevenção para que doenças não se instalem. É um auxiliar, independente de doença, é um auxiliar para melhorar os nossos relacionamentos, as nossas convivências com os outros e conosco mesmo. Melhora o raciocínio, melhora tudo na nossa vida a depressão. Entregarmos-nos. E hoje, com a tecnologia, é tão fácil. Nós podemos fazer a meditação do silêncio interior, apenas cultivando a respiração e observando o ar que inspira e que expira, que entra e sai, ou podemos fazer as meditações guiadas. Quem entrar hoje na internet, em sites de vídeo como o YouTube, por exemplo, se escreve meditação, há milhões de meditações que nós vamos ouvindo e vamos acompanhando e vai nos mergulhando no nosso mundo interior e trazendo essa paz, essa tranquilidade tão grande que nós possuímos. Quando terminar aqui, os amigos tenham, por favor, a curiosidade, digite no YouTube meditação e verá que há inúmeras. Se nós tirarmos um tempo por dia, ou algumas vezes na semana, para nos dedicarmos a ela, veremos o bem que estaremos fazendo para as nossas existências. Porque, repetimos, tudo começa no pensamento. E a meditação, ela acerena o pensamento. Ela esvazia o pensamento. Se tudo começa no pensamento, obviamente que esvaziando o pensamento, muitos problemas vão embora. É como o medo. Por que existe o medo? Ele está no nosso pensamento, ele não existe. Se eu tenho um medo qualquer, por exemplo, se eu vou voar de avião e eu tenho medo, por que eu tenho medo?
Porque eu acho que o avião vai cair. Mas por quê? Se o avião nem subiu ainda? Porque o meu pensamento me disse isso. Tudo está no pensamento. Com a meditação eu esvazio o pensamento. E ao esvaziá-lo, naturalmente que os conflitos, os pensamentos negativos que ocasionam essas realidades, eles vão embora, porque a mente vai ficando curada. Por isso hoje se usa muito o conceito de cura e autocura. Porque não basta apenas acreditar que o médico vai me curar. Eu tenho que fazer do meu papel. O médico me ajuda, mas o papel da cura é minha. Quem vai me curar não é o médico, não é a religião, não é o livro, não é o pastor, não é o padre, não é o médium, não é o orador. Não são eles. Eles vão me ajudar, mas a cura pertence a mim. Porque a saúde é minha, o corpo é meu, a mente é minha e tudo está em nossas mãos. O destino está em nossas mãos, construí-lo. Está em nossas mãos construir o nosso destino e a nossa vida. Cabe em nós decidir. São as nossas decisões e não as nossas condições que ditam o rumo da nossa vida, meus amigos. Repito, são as decisões e não as nossas condições que ditam o rumo da nossa vida. Não coloquemos desculpas nas condições da nossa existência. Observemos as decisões que estamos tomando. Ninguém pode dizer eu sou pobre, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. Observemos as decisões. Quais são as decisões? Eu decido ser feliz, eu decido ser saudável, eu decido estar bem, eu decido tratar bem as pessoas. Quais as decisões que eu estou tomando? Focando naturalmente em coisas boas, nas soluções da minha vida. Portanto, meditação é um ponto importantíssimo para o tratamento. Outro ponto, o pensamento positivo. A boa postura. São fatores imprescindíveis. A postura tem um fator que é importantíssimo em nossas vidas. O depressivo normalmente caminha de cabeça baixa, curvado. Quando, na verdade, nós devemos caminhar ereto. Quando caminhamos ereto, não só estamos fazendo bem para o nosso corpo, porque a coluna está reta, como estamos fazendo bem para o espírito, porque estamos olhando para frente. E a vida é olhar para frente. Olhando para frente, estamos traçando metas, traçando planos, traçando sonhos. Dizem alguns psicólogos de brincadeira, mas que é muita realidade, de que é impossível alguém estar depressivo jogando vôlei. Por quê? Porque no vôlei nós estamos sempre olhando para cima. Quem joga vôlei não olha para o chão. Ou olha em momentos muito mínimos, mas normalmente olha para cima o tempo todo. Então é impossível ter depressão jogando vôlei. Então, ter uma boa postura, olhar para frente, e ao olhar para frente, traçar projetos de vida. A pessoa nunca pode permitir morrer essa capacidade de ter projetos, independente da idade, independente da condição em que se encontre, trace metas, trace planos. A pior coisa para o depressivo é acreditar que a vida terminou, que tudo acabou ali. Ele observa um problema e ele acha que não tem como passar por aquilo. Para o depressivo, o problema grave que ele atravessa é intransponível, é um problema sem solução. Então ele tem que encarar aquilo como algo solucionável e tem que traçar metas para a sua vida. Quais são as nossas metas? Você que está me ouvindo agora, o que vale também para mim e para qualquer pessoa, quais são as nossas metas? Quais são os nossos planos? O que eu planejo para essa vida? O que eu planejo fazer agora durante a pandemia? O que eu estou fazendo? O que eu planejo fazer no pós-pandemia? O que eu planejo para o fim do ano, para o ano que vem? Quais são meus planos? Planos de vida, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer uma viagem, vou fazer uma reforma na minha casa, eu vou ler alguns livros, eu vou começar uma obra, eu vou adentrar para um grupo de estudo, eu vou fazer um trabalho voluntário num orfanato, numa creche, num asilo. Quais são os projetos da minha vida? Nós temos que ter projetos, porque isso nos estimula a viver. A pessoa perde a alegria de viver quando ela perde a capacidade de sonhar, de ter metas, de ter planos. Então os planos, os projetos, os sonhos nos estimulam a viver. Então é importantíssimo traçar metas, e isso independe da idade. Não adianta a pessoa pensar, meus filhos já estão criados, já me aposentei, não tenho mais o que fazer, o que sonhar. Tem sim. Não é mais o filho, não é mais o emprego, mas você tem outros sonhos que você pode e deve cultivar. Planeje, sonhe. Sonhos, já que você não tem mais sonhos a nível financeiro, se você não tiver, trace sonhos no sentido da caridade, no trabalho que você pode fazer para ajudar o seu próximo. O que eu posso fazer de bom pelas pessoas? Então, é um caminho. Eu ter a coluna reta, olhar para frente, traçar planos de vida. Outro fator, naturalmente, que é bastante óbvio, mas que talvez nem precisasse me citar, mas é importante lembrar, a boa alimentação. A alimentação influencia muito no nosso lado neurotransmissor, como dissemos.
serotonina, noradrenalina, esses neurotransmissores que são responsáveis pela afetividade, eles têm muito a ver também com a nossa alimentação. Então evitemos aquilo que faz mal, que todos nós sabemos o que é, esses alimentos que hoje em dia, nesse mundo industrializado que nós consumimos tanto, evitemos e cultivemos mais coisas mais saudáveis, mais naturais, para estimular o lado positivo do nosso cérebro. Outro fator muito importante é o exercício físico, porque o exercício físico, ele tem um lado essencial, ele tem um lado muito importante na nossa existência. O exercício físico, ele tem um lado muito importante na nossa. O exercício físico, ele tem um lado fundamental. Falamos do exercício físico, ele tem um lado fundamental na nossa existência, não só na questão do corpo propriamente, como na questão emocional. O exercício físico, ele traz essa realidade, nos ajuda muito, inclusive na produção desses neurotransmissores, meus amigos. Esses neurotransmissores são ativados também pelo exercício físico. Portanto, é um outro fator que colabora muito. Cultivar os exercícios físicos. Estudar o assunto. Estude o assunto da depressão. Todas as vezes que atravessamos por uma problemática, nós devemos estudar o assunto, porque o estudo liberta. Jesus não disse, conhecereis a verdade vos libertará? Jesus nos disse, como se conhece a verdade se não estudando, observando, conhecendo? Então, seja qual for o seu problema, estude. Isso vale para a depressão como para qualquer outra problemática que estamos atravessando. Vamos ler sobre o assunto. Vamos ler sobre o assunto. Não é só o que os outros me ensinam, é também o que eu busco por conta própria. Vamos ler, vamos estudar, vamos aprender, vamos conhecer, e esses fatores nos farão entender uma realidade cada vez mais importante, que é a realidade da superação, que é a realidade de como me curar. Não é só a cura que vem auxiliada de fora, é a cura também que vem do meu interior, dos meus bons hábitos. Tudo isso é o estilo de vida. E outra solução que é uma das mais importantes, se não for a mais importante, meus amigos, como dissemos, é multifatorial, mas outro fator que é fundamental, a oração e a caridade. Ao orarmos, nós abrimos a alma a Deus, e ao nos entregarmos à caridade, meus amigos, nós nos entregamos ao bem do próximo. Ao ver a dor do próximo, ao ajudá-lo, nós vemos como a nossa dor é menor. Ao ajudar o outro, nós somos enriquecidos de tanta alegria. Não foi à toa que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que esse é o maior dos ensinamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos deu o caminho para a solução. O Espiritismo nos ensina. E isso poderia ser um ensinamento de todas as religiões, porque na verdade elas falam o mesmo idioma, mas o Espiritismo nos diz, fora da caridade não há salvação. Então a caridade é fundamental. Você que me ouve, que porventura toma algum remédio de natureza antidepressiva, não se esqueça de aliar ao hábito do remédio, aliar esse hábito da caridade. E esses outros hábitos que citamos, a meditação, a boa alimentação, tudo isso é importante, mas a caridade tem um papel fundamental nesse processo. Ao nos entregar a ajudar o próximo, nós exercitamos o corpo, a mente. A alegria de servir vai produzir os neurotransmissores importantes que nós citamos, vai melhorar a nossa afetividade, vai melhorar o humor. Ao amar o próximo, nós damos alegria à vida, damos sentido para o viver, e tudo isso vai nos tornando cada vez melhores, meus irmãos. Outras terapias também poderíamos citar, mas infelizmente nosso tempo é curto. Os passes, por exemplo, as casas espíritas oferecem um tratamento de passe. A magnetização pela imposição das mãos tem um fator fundamental. A água fluidificada. As religiões têm variadas terapias, o Espiritismo oferece essas, mas o fundamental são esses valores que citamos, meus irmãos, unindo a ciência e a religião. Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas ele não disse que devemos chorar a vida inteira ou o tempo inteiro. Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem, mas não disse que nós devemos sofrer o tempo todo ou que nós nascemos para sofrer. É bem-aventurado aquele que chora e aquele que sofre,
Mas são momentos de choro ou de tristeza. Não tem que ser a nossa vida inteira. A vida tem que ser rica de plenitude, de caridade, de esperança, de fé, de caridade. E as três maiores virtudes teologais, as três maiores virtudes cristãs, que são a fé, a esperança e a caridade, tem que brilhar em nossas vidas, meus irmãos. E fazendo com que todos esses fatores conjugados, mas brilhando dentre eles a prática do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós encontraremos o caminho da felicidade, o caminho da paz, o caminho da alegria, o caminho do amor verdadeiro, porque é o que todos nós queremos. Seja feliz, viva em paz. A vida é feita para ser vivida plenamente até o último segundo das nossas vidas. Não sabemos quando vamos morrer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos, não importa. Mas que até o último momento estejamos plenos, felizes, vibrantes, trabalhando, sendo ativos dentro das nossas possibilidades, mas com alegria, com entusiasmo, agradecendo a Deus, porque tudo tem solução e nós nascemos para ser felizes e para fazer o bem ao próximo, porque esse é o grande sentido da existência. É uma pena que nosso tempo é curto, nós poderíamos ficar aqui o tempo inteiro falando com tanta alegria de um tema tão profundo. Com certeza podemos desdobrá-lo em outras oportunidades, mas o tempo é curto, nós temos que ficar por aqui. Vamos ver os companheiros que temos em nossa presente, as casas que estão presentes. Há algumas casas que estão presentes aqui conosco. Eu vou citar os nomes, perdão se nós esquecemos de alguma, tá? Mas sintam-se desde já todos agradecidos e abraçados. Centro Espírita Discípulos de Jesus estão conosco. Nossos queridos amigos de Minas Gerais, de Muriaé, na querida zona da Mata Mineira, sejam todos, recebam o nosso abraço muito querido. O NELD, o Núcleo Espírita Leon Denis, União Espírita Paulo Dimas e Madalena, a SEB, a nossa querida Ação Cristã Espírita Beneficente Lar de Otávio, sempre aqui conosco também. Um beijo grande nos nossos queridos idosos, nos trabalhadores. Centro Espírita Isaac Lima, Grupo Espírita Coração de Jesus, Fraternidade Espírita João Batista, Centro Espírita Abigail, Grupo Espírita Amadeu Ferretti, Centro Espírita Casa de Miguel, Associação Espírita Bezerra de Menezes, de Paciência, e nossos queridos irmãos também do Paraná, que estão conosco, o Centro Espírita muito querido do Paraná, que está conosco, nos acompanhando. Receba o nosso beijo, nosso abraço. A tecnologia nos permite essa maravilha. Lembrar também, meus irmãos, que nós temos o nosso grupo de iniciação ao Espiritismo. Aqueles que desejarem participar do grupo de iniciação, não se esqueçam, logo após a nossa palestra, nós temos palestras ao vivo, toda quarta e sexta, às 20 horas, e domingos, às 9 horas da manhã. E após esse estudo, nós temos o grupo de iniciação, que é um grupo de estudo online, naturalmente, onde temos a oportunidade de conversar questões básicas, ensinamentos básicos sobre a doutrina espírita e sobre a religião de uma forma geral. Então, é um grupo muito proveitoso, muito produtivo. Participe. Não é obrigatório ter uma participação seguida. Se a pessoa quiser participar um dia ou dois, não há problema algum. Adentre, participe. Seja muito bem-vindo, que toda oportunidade de aprendizado ela é bem-vinda. Deixa eu ver se há mais algum aviso. Site do Luz e Verdade, tá? Nós temos nosso site www.celv.org.br e ao acessar www.celv.org.br, lá está o link do Iniciação, a pessoa clica e já vai ser conduzido para esse estudo do Iniciação ao Espiritismo, ok? Feito então os agradecimentos e a divulgação do Iniciação, só nos resta dar um beijo para todos, dizer da alegria de estarmos sempre aqui, fortaleçamos esses laços e fazer a nossa prece final, já que tudo vem de Deus, nós vamos agradecer a Ele. Então vamos juntos orar. Bom e amado Mestre Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, aqui nos encontramos mais uma vez desejosos de agradecer e louvar pelas oportunidades de aprendizado, pela bênção da vida, pela honra de viver. Vamos pedir também, Senhor, já que o nosso dever maior é agradecer, mas pedir paz pelo mundo, pedir sabedoria a todos nós, às nossas autoridades, aos nossos médicos, a todos nós cidadãos, para que possamos conduzir esse período
da forma mais sábia possível. Que o Senhor abençoe aqueles que estão nos cargos de comando, aqueles que estão trabalhando em hospitais, a todos aqueles que estão com tarefas mais atuantes nesse momento, que todos estejam envolvidos pelo teu amor, e assim como eles, todos nós, envolvidos e abraçados pelo teu amor, possamos cada um fazer a nossa parte na construção de um mundo melhor, na construção de uma sociedade melhor. Receba, Senhor, o nosso louvor e o nosso agradecimento. Que Deus seja louvado hoje, agora e sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus.